Oi, meu nome é Isabela e hoje eu vou falar sobre um tema muito importante no mundo dos dados e da tecnologia, que são os bancos de dados não relacionais, conhecidos também como NoSQL, e vamos explorar o que são, por que surgiram, suas características e os tipos principais. Bom, para começarmos, precisamos entender que os bancos de dados não relacionais também são chamados de NoSQL, para se referir a um banco de dados relacional, leve e open source que não utilizava a linguagem SQL, podendo ser interpretado de duas formas, como não SQL, que seria a ausência de linguagem SQL, ou como Not Only SQL, que traduzindo é não apenas SQL. Os bancos de dados não relacionais, eles surgiram para atender a necessidade de processar e armazenar grandes volumes de dados com formatos variados de forma mais flexível e escalável do que os bancos relacionais tradicionais, sendo capazes de acompanhar a velocidade do crescimento da internet. O desafio de armazenar e processar grandes volumes de dados com formatos diversos impulsionou o surgimento dos bancos de dados NoSQL. E para atender essas demandas, foi preciso abrir mão de algumas características dos bancos relacionais e adotando algumas mais flexíveis, menos complexas e de maior velocidade. E por isso, o banco de dados não relacional é igual a velocidade e flexibilidade. Isso ocorre porque, para garantir a integridade por meio das transações ACID e oferecer alta flexibilidade na criação de índices e consultas, nem sempre é viável quando o objetivo é escalar de forma estável e com custo baixo. Em determinados cenários, simplificar o banco de dados, dispensando mecanismos robustos, torna-se vantajoso, permitindo o processamento de grandes volumes de informações em curtos espaços de tempo. Bom, agora que a gente já entendeu sobre o surgimento dos bancos NoSQL, a gente vai ver a diferença entre os bancos não relacionais e os bancos relacionais, onde eles são ideais para cenários onde a consistência dos dados é essencial, enquanto os bancos NoSQL são mais indicados para aplicações que precisam de alta escalabilidade e flexibilidade no armazenamento e processamento de dados. Os bancos relacionais organizam os dados em tabelas com linhas e colunas e seguem regras rígidas, como a integridade referencial. Essa integridade, ela garante, por exemplo, que os dados de uma tabela estejam sempre vinculados a dados corretos em outra. Para ilustrar melhor, eu vou dar um exemplo. Bom, imagina que você tem um banco de dados relacional que armazena informações de pedidos e clientes. A integridade referencial, ela assegura que cada pedido registrado esteja obrigatoriamente associado a um cliente existente. Se alguém tentar excluir o cliente sem antes apagar os pedidos relacionados, o banco relacional bloqueia essa ação e emite um erro, porque isso quebraria o vínculo entre as tabelas. Já nos bancos não relacionais, como o NoSQL, essas regras podem ser flexibilizadas. Em um banco NoSQL, não seria obrigatório manter esse vínculo rígido entre pedidos e clientes. Isso traz mais flexibilidade e velocidade, já que o banco pode armazenar grandes volumes de dados rapidamente, mas também gerar informações redundantes ou soltas. Essa diferença é importante porque, enquanto os bancos relacionais priorizam a consistência e a integridade dos dados, os bancos não relacionais focam em escalabilidade, flexibilidade e um processamento mais rápido. Os bancos de dados não relacionais, eles possuem características que os diferenciam bastante dos bancos relacionais. E essas características são o que tornam os bancos NoSQL tão úteis para o processamento de dados em larga escala. Para melhor entendimento, eu vou citar algumas dessas características. Bom, a primeira é a ausência de esquema, que permite a inserção de dados sem a necessidade de definir previamente todas as colunas ou estruturas, possibilitando adaptações conforme a evolução dos dados. A segunda é a escalabilidade horizontal, que foi projetado para funcionar em ambientes distribuídos, possibilitando a divisão de um banco de dados maior em partes menores, onde cada uma é armazenada em um servidor separado, para lidar com aumentos na demanda, o que reduz custos e melhora a performance em cenários com grandes volumes de informações. O terceiro é a flexibilidade no armazenamento, que é ideal para dados não estruturados
ou semi-estruturados, facilitando a manipulação de diferentes formatos de dados. O quarto é o open source, que eu tinha comentado anteriormente. Muitos dos bancos no SQL são de código aberto, permitindo que qualquer pessoa acesse, modifique e compartilhe o código-fonte, assim incentivando a inovação e a colaboração na comunidade. O quinto é a disponibilidade, onde os bancos de dados no SQL replicam automaticamente os dados em diversos servidores, data centers ou recursos de nuvem, o que minimiza o tempo de resposta para o usuário, independente da sua localização. Além disso, esse recurso ele reduz a carga de gerenciamento do banco de dados e permitindo, que as equipes se concentrem em outras prioridades. Dito isso, os bancos de dados não relacionais eles podem ser categorizados em 4 tipos principais. Cada um foi projetado para atender às diferentes necessidades de armazenamento e recuperação de dados. O primeiro é o banco de dados baseados em documentos, o segundo é de chave e valor, o terceiro são colunares e o quarto de grafos. Bom, para deixar esse assunto mais concreto, a gente vai ver alguns exemplos práticos de como os bancos no SQL são utilizados no dia a dia. Eles estão presentes em serviços que usamos frequentemente, como plataformas de streaming, que lidam com grandes volumes de dados, como preferências dos usuários, histórico de visualização e recomendações personalizadas. Os bancos de dados no SQL, como o Apache Cassandra, são utilizados para armazenar e processar essas informações em tempo real, garantindo uma alta disponibilidade e uma resposta rápida. Um outro exemplo são os jogos online e streaming em tempo real, como Fortnite e LoL. Eles utilizam bancos no SQL, como o Redis e o Amazon DynamoDB, para armazenar dados de partidas, rankings, progresso dos jogadores e interações em tempo real, garantindo pouco atraso e alta escalabilidade, permitindo que milhares de jogadores acessem simultaneamente os servidores sem comprometer o desempenho. Bom, hoje a gente conseguiu ver como os bancos de dados são importantes e estão transformando o mundo da tecnologia, especialmente em áreas como streaming e jogos online. Se você gostou deste conteúdo e foi útil para você, curte, comente e compartilha. Um beijo e até a próxima!